Eu garanto que você já deve ter se perguntado: Deus, essa é a profissão certa para mim? Ou, Deus, para onde eu devo ir? Qual caminho eu devo seguir? É sobre esses questionamentos que nós vamos falar aqui hoje. Roda a vinheta. Então vamos começar nosso vídeo de hoje falando primeiramente de uma coisa que Deus nos deu, é muito precioso, mas muita gente não sabe utilizar, que se chama o livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente escolher para onde nós devemos ir, qual caminho seguir, e isso nós que escolhemos. Ninguém pode fazer isso por nós. Sabe onde é que a gente pode encontrar essa questão do livre-arbítrio? Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, 16 e 19. Vamos ler. Olha só o que diz. Versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e o seu juízo, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas a possuí-la. Versículo 19 diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Então, nós vemos aqui em Deuteronômio que nós temos sim, desde o início, o Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos entre o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda diz: escolhe, pois, a vida. Ele ainda diz o caminho que nós devemos seguir. Então, essa questão do livre-arbítrio ela é muito importante para nós decidirmos, para nós entendermos que nós podemos sim escolher a vontade de Deus ou não. Lá em Efésios 5, versículo 17, diz o seguinte: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E é justamente por isso que nós estamos aqui falando hoje, para saber como discernir a voz do Senhor. Como discernir qual é a vontade do Senhor. Antes de começar a aprofundar mesmo nesse assunto, eu quero falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas buscam fazer a vontade de Deus por temor e tremor. Mas isso não é errado. Nós devemos ter temor e tremor diante de Deus. Mas isso não deve nos mover somente para fazer a vontade de Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus porque lá em Romanos, Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então é por isso que nós devemos fazer. Muitas pessoas passam por sofrimentos, passam por situações difíceis e elas tendem a pensar que por estar passando por esses momentos, isso não é da vontade de Deus, ou isso, por que isso está acontecendo comigo? Então isso não é de Deus, entendeu? Mas não é assim. A vontade de Deus também, ela pode ser expressa em momentos difíceis. Não é porque que você está passando por momentos difíceis que isso não é a vontade de Deus, certo? A vontade de Deus também é expressa nesses momentos. Então entenda que nem sempre a vontade de Deus vai ser a sua vontade. Ela pode ser um pouco dolorosa, ela pode ser um pouco, para você, pode ser sofrida. Mas sempre a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas aí você deve estar se perguntando: tudo bem, sei disso tudo, mas como eu devo fazer a vontade de Deus? Como fazer boas escolhas? Gente, é simples, é prático, é objetivo. A vontade de Deus, ela é expressa aqui, na Bíblia. A palavra de Deus é aqui. Então, muitas pessoas se perguntam: qual é a vontade de Deus para minha vida? Ela está aqui, ó. Eu quero dar um exemplo para você. Vamos supor que você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida e você precisa de um emprego. E simplesmente chega um emprego para você, onde você vai ganhar muito bem, onde você vai ter um rendimento muito bom, sendo que a sua profissão em si não condiz com a sua fé. Por quê? Porque você vai ter que mentir na sua profissão muitas vezes, você vai ter que ir contra os princípios bíblicos. Então, será que isso mesmo é da vontade de Deus? Que você vá enganar ou mentir para o seu cliente ou algo do tipo? Não. Então, a vontade de Deus, ela é expressa sim. Basta a gente seguir o que está na Bíblia. E aí sim a gente vai saber qual é a vontade. Será que o que Deus quer para mim é isso? O que Deus quer para você? Ele deixou tudo muito claro e muito bem objetivo na Bíblia. Se você aplicar os ensinamentos dele na sua vida, você vai ser abençoado, você vai estar no caminho certo. Então, a palavra de Deus ela é clara e objetiva, gente. A vontade dele está expressa aqui. Basta a gente ter paciência para ler, né? Para poder entender qual é a vontade dele.
não é difícil. É porque a gente só quer as coisas prontas. A gente quer que a vontade de Deus caia assim, ó, tá aqui. Essa pessoa que eu quero pra você, tá aqui. Essa profissão que eu quero pra você, entendeu? Sendo que as coisas não acontecem dessa forma. A gente quer muito assim que as coisas aconteçam. A gente queria que a vontade de Deus fosse igual a um semáforo. Vermelho, não para. Verde, isso, vá, pode ir. Amarelo não, amarelo a gente não quer, porque amarelo, né, já é... A vontade de Deus, ela tá escrita, ela é objetiva e é clara. Basta a gente procurar, ler e entender. Então, o vídeo de hoje é para mostrar que a vontade de Deus não é um bicho de 7 cabeças para você entender, certo? Ela está ali, ela é simples e objetiva. Basta você parar, ler, entender. E aí você vai saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Saiba que o lugar mais seguro para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Então, se nós estivermos no centro da vontade dele, nós saberemos qual é a vontade dele para a nossa vida. Uma coisa que eu quero deixar claro para você: não se sinta escravizado, não se sinta prisioneiro pelos princípios de Deus. Muito pelo contrário, se sinta liberto. Deus lhe deu o livre-arbítrio para você escolher, lhe deu o caminho da vida para você escolher, lhe deu princípios para você escolher, então não se sinta prisioneiro por conta disso. E à medida que nós escolhemos da forma correta qual é a vontade dele para nossa vida, nós estamos no caminho certo. Aí sim nós seremos grandemente abençoados, tá bom? Muitas pessoas se perguntam, qual é a vontade de Deus para minha vida? Então, gente, basta a gente se apegar à palavra dele, basta a gente ler, parar um pouco, e aí nós vamos saber qual é a vontade de Deus para nossa vida. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como de praxe, né? Se inscreve no nosso canal, dá um joinha, compartilha nas redes sociais com os amigos, espalha essa palavra para as pessoas e eu garanto que você vai ajudar alguém que está precisando ouvir isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.